Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes, você está no canal Não é Heresia. Para mais um react, eu acho que eu vou me acostumar a ficar fazendo react aqui, mas dessa vez não é com alguma figura que vai dar dor de cabeça de ficar ouvindo como reacts anteriores. Nós ouvimos e tivemos que rebater aí alguns equívocos bem sérios sobre teoria da libertação e outros assuntos. Confiram aqui nas produções anteriores do canal. Dessa vez vamos conversar com um camarada, né? O Gustavo Gaiofato teve um podcast e trocou algumas ideias. Eu vou, como um podcast muito longo, eu vou pegar pelo menos esse corte e talvez outros, não sei ainda, mas esse aqui é muito legal, porque além de ser bem didático, ajuda a elucidar aí algumas dúvidas sobre comunismo, né? Então é algo muito interessante, eu gostei muito desse trecho e vamos trocar essa ideia com o Gustavo sobre o que é ser de esquerda, o que é ser comunista em especial. O nome do podcast é MHM. Então, confiram na íntegra. Vocês podem ver que são mais de 2 horas de papo. E aqui nós ficaremos com um breve trecho. Deixa eu colocar para rodar aqui e vamos ouvir essa entrevista. Deixa eu ver como é que eu tô na tela. Pronto. Play. Isso é muito foda. E você se identifica como um comunista, socialista? Como você poderia dizer? Como um comunista. 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 E o que é o comunista hoje? Hoje, É. acho que o comunista hoje é alguém que está preocupado fundamentalmente em alterar a dinâmica da sociedade que a gente está vivendo, né? Eu acho que os comunistas se pautam sobretudo pela perspectiva de criar, né, talvez de criar um mundo em que as pessoas que constroem o mundo tenham direito a esse mundo, né? Então eu acho que nessa linha de pensar que eu, enquanto comunista, quero que os trabalhadores, que o proletariado brasileiro possa ter dignidade na sua vida, né? Eu me incluo nesse processo, porque eu também, apesar de algumas pessoas falarem, comunista de apartamento, né? Esse tipo de coisa, porque, enfim, né? As pessoas falam esse tipo de coisa. Vamos lá, gente. Algumas coisinhas. Quando ele fala das pessoas que constroem o mundo, né? Ele está fazendo referência à classe trabalhadora, né? Então é fundamental perceber que a maioria das pessoas, e aí desde a pessoa que ganha menos de um salário mínimo, a pessoa que ganha 100 mil, enfim, toda pessoa que vive do seu trabalho, e aí na pandemia nós tivemos figuras, artistas, por exemplo, fazendo live, fazendo um monte de coisa, não só porque eles queriam passar o tempo deles de isolamento, mas porque parou de pingar moeda na conta, né? Então, eu posso ser um artista estourado, mas eu vivo dos meus shows, eu vivo das minhas músicas. Se eu não trabalho, eu não recebo. E aí os jogadores de futebol, tava aquela polêmica lá dos salários, se aí vai cortar, não vai cortar, vai reduzir. Alguns jogadores apoiando reduções, outros não, eu quero meu salário integral, enfim, não tem nada a ver com pandemia. Então, mas independente de quanto você ganha, se você vive do seu salário, se você vive do seu trabalho, é porque você é proletariado. E veja um poema, Se os Tubarões Fossem Homens, do Brecht, que ajuda a gente a entender que nós somos peixes de tamanhos diferentes, né? Alguns recebem um pouco mais que outros, alguns têm funções com um pouquinho, uma cerejinha a mais de poder que outros, mas é todo mundo peixe, não tubarão, no caso não é burguês. E aí, nós, trabalhadores, né? Ele falou do lance do apartamento, que é muito engraçado, no sentido de que como a gente acha que ter um mínimo de dignidade, né? Ter um mínimo de conforto é um absurdo. Então, fala-se socialista de iPhone, né? Porque ela associa o iPhone como o melhor aparelho telefônico. Debate aí, que eu não sei se faz sentido, mas o fato é que nenhuma pessoa não deveria ter dignidade. Deixa eu reformular para ver se fica melhor. Todas as pessoas deveriam ter uma vida confortável. Então não faz sentido uma pessoa doar 8, 10, 12 horas do seu dia num trabalho e essa pessoa não ter condição financeira de lazer, de se organizar minimamente, ter um sofá confortável para poder sentar depois do trabalho, poder cochilar depois do trabalho, ter um colchão confortável, ter aí a alimentação, né, que ela se sinta
satisfeita, né? Poder comer quantas vezes for necessário ao longo do seu dia, que para algumas pessoas vai ser 3, outras vai ser 6, outras vai ser mais ou menos, sei lá. Mas o fato é que ser comunista nesse caso, né? E aí eu me sinto representado pela reflexão do Gustavo, é querer que as pessoas tenham dignidade. Querer que as pessoas tenham uma vida satisfatória, uma vida feliz, uma vida, enfim, que ela possa olhar e dizer, não, eu trabalho, mas eu vejo que eu sou merecidamente recompensado pelo meu trabalho. Então, e aí, se a pessoa produz milhares de reais, milhões de reais para uma figura e recebe um salário mínimo, né? Ou às vezes menos que isso. Então, não faz sentido, né? Vamos lá, vamos seguir com o Gustavo aqui. Na internet, porque é uma terra de ninguém, mas eu acho que é, sobretudo, alguém que está comprometido com o processo e o projeto de emancipação da classe trabalhadora, da construção do socialismo e na luta pelo fim da sociedade de classes e o fim do Estado. Né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. E também Fim da sociedade de classes e fim do Estado, nesses termos, porque não tem como reformar a sociedade capitalista. A sociedade capitalista não cabe reformas. Como assim, Carlos? E tal país que é rico? Primeiro, todos os países ricos só são ricos com base na exploração dos países pobres. Vai olhar com calma lá se esse país rico não tem uma empresa de petróleo, não tem uma empresa de extração de riquezas minerais, não tem alguma coisa que ela suga de países pobres. E segundo, olhe para países que tentaram reformar o seu capitalismo. Sem ir longe, o próprio Brasil. Então, num certo sentido, os governos Lula e Dilma, né, foram experiências de tentar garantir um pouco de dignidade para as pessoas. E aí, volta e meia, tem alguma figura de jornal na internet falando: o mercado está nervoso, o mercado está chateado, o mercado não gostou da postura de Lula, de Dilma, etc. De Haddad, enfim. E quando o Lula fala coisas do tipo: todas as pessoas têm que comer 3 vezes ao dia, pelo menos. Aí o mercado fica chateado, fica triste. Mas no frigir dos ovos, ele vai conciliando as classes, temporariamente, né, até que a burguesia dê seus golpes, como deu aí contra Dilma, por exemplo, e bote tudo a perder. Então, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, constrói uma série de questões aí que a gente poderia dizer que foi bom para a classe trabalhadora. Mas Temer e Bolsonaro destruíram tudo brevemente. Então, com poucas canetadas, inclusive, né, com poucas reformas e tal, tudo caiu por terra. Então, não tem como reformar. Porque vai chegar um momento que a burguesia vai querer de volta sugar mais. Não vai ficar feliz em frear o processo de sugar o sangue da classe trabalhadora. Não tem como reformar. E aí nós nos aliviamos temporariamente com alguns avanços mínimos, que é importante, o que Marx chama de emancipação política, em um certo sentido, mas ela é muito limitada e pode dar passos para trás, né? E aí a conquista da emancipação humana, que é a liberdade de fato em que todo mundo possa ser humano, ser feliz, ter dignidade, é o mais essencial, o mais urgente, e é por isso que, assim como o Gustavo, eu almejo sociedade sem classes. também empenhado com o fim de todas as opressões estruturais que existem e que fazem com que o regime que a gente tenha, o modo de produção que a gente tem, que é o modo de produção capitalista, se escora, né? Então, um comunista é uma pessoa que está necessariamente preocupada também não só com o fim da exploração do trabalho, né, que é o ponto principal, não sei se principal, mas eu acho que o ponto central assim da base da teoria, mas também são pessoas que estão preocupadas com a garantia de dignidade e de garantia de vida para as mulheres, para as pessoas pretas, para os povos originários, para todos os grupos que, de alguma maneira, são oprimidos e que fazem esse sistema funcionar, né? Porque enquanto a gente tem trabalhadores brancos sindicalizados que sofrem, se a gente pensar em termos de escala, né, ou em termos de agentes históricos ali no Brasil ou em qualquer outro lugar, a gente vai ver que a classe trabalhadora ela sofre problemas diferentes, intensidades diferentes, dependendo de onde ela vem, né? Isso aqui é importante. No caso do Brasil, nós falamos de racismo estrutural, por exemplo, e de fato,
dentro da lógica em que nós estamos inseridos no nosso país, o racismo é estrutural. Ele fundamenta as relações. Vejam aí o Silvio Almeida falando sobre isso, que ele vai explicar de uma forma muito melhor do que eu poderia explicar. Mas não necessariamente todos os lugares do planeta se fundamentam com as mesmas opressões. Então, ou essas opressões se reproduzem dentro de um mesmo formato. Então, o racismo brasileiro, por exemplo, tem uma dinâmica específica que outros países não terão. Então, nós falamos de algum sentido de um racismo velado, por exemplo, né? Que vai cobrar bela aparência num currículo, como exigência lá para o funcionário, para a funcionária, que vai cobrar que o prédio tenha elevador de serviço e elevador social, né? Que chama, outro. Então, nosso racismo tem nossas especificidades, a gente diz que é piada, etc. E outros lugares não necessariamente será assim, terá outro formato. Então, cada localidade se expressa, as violências se expressam de um modo, mas todas partem da desigualdade de classe. Então, é importante perceber isso para não querer pegar uma questão local e generalizar para qualquer canto do globo terrestre. Então, isso é importante, mas o fato é que onde existir classe, haverá forma de expressão, haverá forma de opressão, haverá forma de exploração. Onde houver classes sociais distintas, haverá formas de exploração da classe subalternizada e, além disso, opressões serão manifestadas para garantir e reforçar aquela lógica de exploração. Então, um trabalhador branco vai sofrer uma opressão muito diferente de uma trabalhadora negra, de uma periferia, de uma trabalhadora LGBT, por exemplo. Então, acho que o comunista hoje é aquela pessoa que está compromissada com o processo de emancipação do fim da exploração do trabalho, né? Isso significa muitas coisas, a gente pode até conversar mais, e também preocupado e empenhado com um projeto que visa dar garantia e dignidade para todos os grupos que são socialmente oprimidos, né? E aí acho que a pergunta que talvez uma pessoa que talvez não pense tanto em política traga já na sequência também é um pouco sobre essa questão do comunismo dar certo, né? Existe essa lenda de que o comunismo nunca deu certo em nenhum lugar. Apesar de a gente ter tido algumas experiências do socialismo em alguns países, o comunismo ele deu certo, ele dá certo? Por que a gente não vê ele implementado? Eu só agora percebi que quando o ADM do podcast aparece, eu acabo cortando ele. Eu fico mais nervoso em react de camaradas, em react em que nós estamos aprendendo, né? Com ótimas explicações e tal, do que reacts que a gente está ali rebatendo algum tipo de atrocidade. Então me perdoe aí. Então agora vocês estão vendo o rosto do rapaz. Mas sobre esse lance do comunismo dar certo, um primeiro comentário é que como existem preconceitos que atrapalham nossa visão com relação a conceitos como socialismo e comunismo, né? Então eu escuto com frequência isso também, o comunismo nunca deu certo e tal, de pessoas que não conseguem perceber diferenças entre o que é socialismo e o que é comunismo e tratam como se a sociedade capitalista tivesse tudo bem, né? Enfim, vamos ver o que o Gustavo vai falar, mas eu fico preocupado porque no final das contas Marx está certo quando ele fala que o fantasma do comunismo, né, ronda, porque no fato de todo mundo tá ali tateando sem entender direito o que está falando, mas fala sem pensar e sem parar sobre comunismo. Talvez do jeito que a gente vê o capitalismo em algumas outras sociedades. Essa é uma pergunta um pouco que as pessoas fazem, é uma pergunta que na verdade esconde um problema de análise, que é o seguinte: todas as coisas dão certo, Edson. Todas as coisas dão certo. Não existe nada fundamentalmente que dentro de um espectro político, né, pensando assim, dê errado, né? Se a gente pensar, por exemplo, a política econômica do Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro deu certo? Tô te perguntando. Eu acho que foi um desastre. Então, e aí, na verdade, é uma pergunta que tem duas respostas. Porque ela foi um desastre e, ao mesmo tempo, ela não foi um desastre. A grande pergunta é, para quem ela não foi um desastre? Então, se a gente parar para pensar,
nessa perspectiva, a gente precisa sempre entender. O comunismo, ele primeiro nunca foi implementado, né? E eu acho que nem tem como ele ser implementado como se fosse uma receita ali colocada. Mas uma construção comunista significaria um processo de emancipação internacional, né? Então os comunistas compreendem que esse processo de exploração do trabalho, da economia, da vida, tal, ele opera em escala global. Então não tem como existir um país capitalista que funcione se esse país capitalista, de alguma maneira, não consiga se utilizar de outras partes do mundo para poder sustentar o seu sistema. Então, algumas pessoas vão dizer, até para dizer, o capitalismo funciona no Brasil? De novo, a resposta é funciona. A pergunta que tem que ser feita é funciona para quem? Porque ao mesmo tempo que a gente tem um modelo econômico como o do Paulo Guedes, que piorou, né, colocou o Brasil aprofundou a crise que a classe trabalhadora vive, né, isso pelo número de pessoas com fome, desempregadas, trabalho precarizado, violência e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente teve uma ascensão de novas pessoas se tornando bilionárias. Então, para essas pessoas a política deu errado? Não, para elas deu certo, né? Então eu acho que, da mesma maneira, né, se a gente pensar a partir do... E outra coisa, né, para as pessoas que ficam defendendo bilionários, né? Na pandemia, nós tivemos bilionários aí que rifaram as próprias mães, né, pro Covid, e aí jogaram cloroquina e as paradas lá para tomarem, enfim, não se importaram com a vida nem das mães. Você acha que eles vão se importar com a vida de você que acorda de madrugada para bater ponto na empresa, na firma, o que quer que seja, pegar um ônibus lotado, metrô e trem lotado? E outra coisa, né? Eu lembro muito dos áudios que vazaram de alguns grandes empresários brasileiros, empresários esses que tinham como passar 2020, 2021 sobrevivendo só com o salário de 2019, com os lucros de 2019, né? Das suas empresas. Não vou nem repetir os nomes aqui das empresas, dê um Google aí sobre os empresários, polêmicos empresários durante a pandemia. Acho que o Meteoro tem vídeo sobre alguns deles nesse período. E os caras falam, não fecha nada, vai manter tudo aberto mesmo. Talvez o vírus leve 5 mil pessoas, 7 mil pessoas no máximo, tá tranquilo. Se morrerem só 7 mil pessoas, tudo em paz. Então, ao mesmo tempo que esses caras estavam em isolamento, e assim que países como os Estados Unidos liberaram vacina, eles foram para Miami tomar. Então, é curioso como a burguesia trata a classe trabalhadora como sendo descartável. Eles se dizem defensores da vida, mas isso é discurso, no sentido de que eles não se importam com a nossa vida, eles se importam com a vida deles. Então, eu lembro muito do Favela Vive 4, se eu não me engano é o César MC que canta que eles não se importam com a nossa falta, né? Eles protegem a própria sobra. E aí é isso. Esses caras não estão nem aí se nós teremos saúde depois de alguns anos trabalhando para eles. Eles querem saber quanto de lucro eu consigo gerar enquanto eu tenho saúde. Então, não adoeça pelo patrão, não adoeça pelo burguês, né? E cuidado, né? Se cuide, porque no final das contas a sua vida é importante. Então, cuidado com o que se defende, porque às vezes a gente acaba dando tiro no pé, no sentido de que se desgasta acreditando que aquela pessoa que sorri pra mim é boazinha porque me deu um trabalho, etc. Mas no final das contas, nós estamos sendo colocados numa situação de precariedade e esgotamento da saúde, né? Experiência socialista, né? Você teve alguma experiência socialista que deu certo? Eu acho que isso parte também da necessidade de compreender que as coisas elas nunca dão certo em absoluto, tá ligado? Eu acho que é importante a gente ter essa noção, porque isso faz com que a gente possa aumentar a complexidade do debate. Porque da mesma maneira como o capitalismo produz contradições, o socialismo na sua implementação, no seu processo de desenvolvimento, ele vai ter outras contradições, né? Existem processos que acontecem e que vão gerar problemas e que, para solucionar, vão gerar outros problemas e assim vai, né? Eu acho que o socialismo, né, o marxismo-leninismo, ele não se propõe a resolver todos os problemas de todas as dimensões sociais do mundo, né? Tem um livro muito bom do Lenin que chama Quem são os Amigos do Povo?
que ele fala em resposta a um intelectual daquela época, eu esqueci agora o nome do cara, mas ele vai fazer essa resposta, ele vai dizer que o marxismo nunca se propôs a ser a solução mágica para todas as questões. Então outras contradições vão ser geradas e outras contribuições vão ter que ser feitas para poder construir isso. O que a gente pode observar é que durante o socialismo, a classe trabalhadora teve o vislumbre de uma outra forma de vida, né? Teve o vislumbre de um outro tipo de realidade, que é um tipo de realidade muito diferente do que a gente tem aqui no capitalismo. E a gente pode até... E aí eu vou resumir essa reflexão dele naquela frase do repórter, né? Em Cuba, infelizmente, só funcionam 3 coisas: saúde, educação e segurança. Então, não sei se vocês já viram esse corte nas redes sociais do repórter chateadíssimo que Cuba nada funciona, só saúde, educação e segurança. Então é pensar que as experiências socialistas apresentam outra leitura de mundo, outra dinâmica social. E aí, que absurdo que tal país socialista tem 3 marcas de iogurte, 2 marcas de iogurte. Ok, mas no Brasil nós temos centenas de marcas e o povo passa fome. Então, que tenha 2 marcas, uma marca só do estado que seja, mas que ninguém passe fome. Isso que é fundamental. Então, sua preocupação maior é quantas marcas de um determinado produto existem ou se os seus concidadãos, se as pessoas da sua terra, seus compatriotas, passam fome ou não. Se você se alimenta de X números de iogurtes ou de outras coisas por semana, por dia que seja, mas seus compatriotas passam fome, você está mais feliz do que se tivesse menos marcas e todo mundo tivesse o que comer? Essa é a questão. Então o socialismo, depois o comunismo, nos convidam, né, a uma outra leitura de mundo, a uma outra organização social, em que todas as pessoas possam existir de forma digna, de forma plena. E é por isso, e aí só uma pitadinha aí de pimenta no debate, é por isso que nós somos cristãos e socialistas. Nós, eu falo a galera do cristianismo que colou aqui, que organizou aquele evento com a gente. Não há contradição nesse sentido, né, entre defender um mundo justo para todos e ser cristão ao mesmo tempo. Pensar, se o socialismo deu certo, por que a União Soviética acabou, né? E aí, de novo, conforme a gente pensa a questão da nossa formação política e a nossa formação enquanto sociedade, a gente tem contradições que vão sendo geradas, a gente tem um debate político que vai sendo articulado, que vai sendo pensado, e no caso da União Soviética, a gente tem um giro à direita do Partido Comunista, né? Porque dentro do Partido Comunista, Edson, também existe luta de classes, tá ligado? Existem dirigentes comunistas que são mais à esquerda, tem dirigentes comunistas que são mais à direita, e esse pensamento vai estar na forma como eles pensam e conduzem suas políticas, tá ligado? Então, o que aconteceu no caso da União Soviética, a partir dos anos 60, com o Khrushchev e o Brezhnev, você tem ali uma retomada com o Andropov, e depois ali o Gorbachev, que é a pá de cal, é um processo de indireitização do partido. Mas como que essa indireitização acontece? Não é que eles vão virar o Bolsonaro, tá ligado? Eles não vão sair falando groselha na internet. O que eles vão fazer? Eles vão, basicamente, ter uma perspectiva muito mais reformista em relação a muitas coisas. Então, por exemplo, foi durante o regime do Khrushchev que existe um incentivo muito maior aos bens de consumo do que à indústria de base, por exemplo. E aí tem algumas pessoas, historiadores, que fazem essa análise, que vão dizer que esse é o primeiro momento em que isso começa a degringolar. Porque você vai ter a formação de uma economia paralela, que não vai conseguir atender a todos esses bens de consumo, você vai ter uma posição na política internacional que é diferente. Então, o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética é um processo de giro à direita, e que o Gorbachev, né, que o Gorbachev é o cara que é cultuado no Ocidente, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Por quê? Porque ele basicamente foi a pessoa que destruiu a experiência socialista e que foi um dos responsáveis por esse processo, né? Mas não só ele. E essa é a questão, tipo, a União Soviética acaba com o povo protestando contra isso, né? Tem cenas, acho que em 93 há uma tentativa de retomada do poder soviético e a Força Aérea Russa bombardeia praças, assim, bombardeia os lugares, né? Então, a gente pode pensar em, sei lá, né, em outros exemplos como a China, o Vietnã, que tem outras dinâmicas de funcionamento, tá ligado? Então, eu acho que para a gente poder pensar numa questão socialista, a gente primeiro precisa pensar que nenhuma questão socialista vai ser igual em lugar nenhum. Porque
as contradições que o Brasil vive são muito diferentes das contradições que o povo russo vivia naquela época. Da mesma maneira, como são contradições um pouco mais parecidas, mas também diferentes, do que o povo cubano vivia nos anos 50. E assim sucessivamente, tá ligado? E aí isso abre pano para muitas coisas. Então, tipo, acho que a gente... essa pergunta, né? O socialismo deu certo? De novo, ele dá certo. Né? Ele dá certo. A questão é perguntar para que ele deu certo, para quem ele deu certo, porque isso eu acho que esse é um bom fio condutor. Porque quando a gente analisa quais são os modos de vida presentes nessas experiências, a gente consegue tomar uma conclusão. Preciso dar um exemplo. A China, em 1949, tinha uma das menores expectativas de vida do mundo. Era algo em torno de 35 a 36 anos de idade. Era um país que havia passado por um processo de rapina da Inglaterra, uma rapina indireta da Inglaterra durante todo o século XIX. E é um lugar pobríssimo, né? Um lugar paupérrimo e que as pessoas viviam muito mal. Durante o processo de construção da Revolução Chinesa, por exemplo, de 49 até os anos 70, 80, a expectativa de vida dobra. Em compensação, se a gente pegar, por exemplo, do fim da União Soviética, de 91 até 2001, que é o governo do Yeltsin, a expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos. Um ano por ano. E o que é isso, né? Se as pessoas estão com menos expectativa de vida, vivendo menos, isso é um sinal de que existe um problema estrutural que está acontecendo ali, tá ligado? Eu acho que dessa mesma forma, assim, a gente pode... E no caso do Brasil, figuras como Boulos denunciam que, tipo, grandes cidades como São Paulo, nós temos uma grande divergência em expectativa de vida. Nos bairros das pessoas mais ricas se vive bem mais, curiosamente, do que a expectativa das pessoas, de vida das pessoas mais pobres, né? E a galera, por exemplo, fica resenhando com a família real inglesa, resenhando, não sei se vocês conhecem essa palavra, uma expressão que a gente usa muito na Bahia, se não conhece, deixa nos comentários. Resenhando com a família real inglesa, porque, por exemplo, a rainha que morreu agora há pouco, viveu muitos anos, né? Mas como é que se vive pouco tempo não tendo dor de cabeça, né? Com conta, com trânsito, com bater ponto no trabalho. Então você tem uma vida totalmente confortável, uma vida totalmente construída para que todo mundo faça tudo por você e você não tenha que sofrer por nada, consequentemente. E aí, obviamente, investimento em autocuidado, né? Em médicos ótimos e tudo mais, você vai viver bastante tempo. Então, uma pessoa que se reivindica comunista quer que todas as pessoas possam ter acesso a esse tipo de conforto, no sentido de, não de futilidades como um rei e uma rainha, mas no sentido de que a dinâmica social será estabelecida de modo a que as pessoas possam ter dignidade e possam viver o melhor de suas vidas, não necessariamente tendo que sofrer cotidianamente de segunda a sexta, segunda a sábado ou de domingo a domingo, com trabalhos que se odeia, né? Porque só é exploração atrás de exploração. Então, o Gustavo trouxe aí ótimas reflexões, mas vamos ver se tem mais alguma coisa ainda nesse corte. Pode só ir pincelando como que essas contradições aparecem na realidade, como que elas aparecem no nosso dia a dia, e para a gente poder pensar um socialismo brasileiro, é preciso pensar o Brasil. Tá ligado? É preciso pensar quais são as dinâmicas e questões que tem aqui, né? Porque não adianta nada eu tentar implementar um socialismo cubano no Brasil, ou um socialismo chinês no Brasil, porque o Brasil não é a China, o Brasil não é Cuba, o Brasil não é a União Soviética, o Brasil não é a Alemanha Oriental, tá ligado? Então eu acho que esse é um ponto importante para essa conversa, a gente estabelecer qual que é esse fio, do que é dar certo, né? E para quem esse dar certo funciona. É isso, gente. Obrigado aí, podcast MHM, pela entrevista. Vou ver se eu trago aqui outros cortes. Obrigado, Gustavo, pelas reflexões. Tanto esse podcast como no canal dele, na História Cabeluda, confiram, acompanhem o Gustavo, porque ele é muito bom. E tudo isso para dizer que espero que vocês tenham gostado. Lembra de olhar aqui na descrição do vídeo, né? Tem forma de você colaborar financeiramente com o canal, curtir, se inscrever, compartilhar. Os nossos parceiros, Loja Veste Esquerda e Agora Livraria Sebo do Silva, os links estão aí. Se for comprar uma camisa lá na Veste Esquerda, usa o cupom Heresia10 para comprar com desconto. Mas enfim, com esse vídeo, ele é interessante pra gente desmistificar algumas coisinhas
sobre comunismo, por exemplo. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários dúvidas, questões, opiniões, discordo, concordo. Carlos, você foi muito superficial nas suas reflexões, enfim, deixa aí nos comentários, interage com a gente. E tamo junto, nos vemos em mais vídeos, em mais lives. Valeu demais. Curte, escreve, compartilha e se puder, ajuda financeiramente com Pix, apoia, seja membro. Enfim, tá tudo na descrição. Valeu demais, até a próxima live.